Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Essa manhã de sábado, ao último evento Vivadi desse ano, que vamos falar do planejamento de 2023. Obrigado pela presença de quem está aqui, já está aqui conosco. Vamos dar aqui alguns minutinhos para esperar o restante do pessoal entrar, tá bem? Bom, vamos lá. Bom dia novamente. Vera, Antônia, tem alguém aqui que eu não sei o nome que está aparecendo só como iPhone. Sejam bem-vindos a essa manhã de sábado, a esse encontro promovido pela Vivadia. Esse é um encontro que marca aí o fechamento de um ciclo, né, e as projeções para o próximo ano. A gente, ao longo desse ano, fez uma série de eventos, uma série de encontros, né, durante vários sábados desse ano para poder trazer vários especialistas e discutir vários temas, abordando principalmente a questão do socioemocional, né? Um tema que afetou tanto a realidade das escolas esse ano, um tema que foi tão importante para as escolas se apropriarem de estratégias, fazerem suas reflexões sobre a realidade do que estava acontecendo, de bolar estratégias para poder encarar os desafios que foram apresentados ao longo desse ano. Eu pude pessoalmente circular por algumas escolas, conversar com alguns diretores, conhecer algumas dessas questões. Então, acho que foi um ano bem desafiador, mas um ano de muito aprendizado. A gente fica feliz de ter aprendido bastante também por aqui, com tanta gente boa que passou por aqui.
E a ideia desse encontro aqui hoje é que a gente possa justamente estar falando um pouquinho sobre o cenário atual e já falando sobre 2023, né? Quando a gente fala do socioemocional, o que esperar para 2023? Quais são as grandes questões que a gente está enxergando aqui como possibilidades, como oportunidades, como pontos de dificuldade também a serem encarados. E aí, para esse encontro, eu não me apresentei, não sei se vocês já me conhecem, eu sou o Maurício, um dos fundadores aqui da Vivadia. E para a gente começar aí essa discussão em mais um sábado, nosso último sábado desse ano, está aqui o nosso fundador da Vivadia, querido amigo, que preparou especialmente algumas reflexões para que a gente possa ter essa conversa aqui hoje. Bom que a gente tem um grupinho menor aqui e poderemos, inclusive, abrir para dialogar de maneira mais direta, de estabelecer uma conversa aqui, de ouvir de vocês como é que tem sido a realidade, de ouvir de vocês o que vocês estão dia, prazer em te rever. Bom dia, Mau. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução. Bom te ver também, viu? Boa. Tá contigo aí para começarmos aí esse evento. Bom. Pode deixar. Eu vou aproveitar que a gente está fazendo o último encontro do ano para tentar fazer dois movimentos. Um movimento tentar recuperar e pôr todo junto as ideias força principais que nos moveram e nos movem a Vivadia. Esse primeiro movimento, gostaria depois de discutir isso um pouquinho contigo, lembrar algumas coisas juntos, né? Porque essas ideias foram trabalhadas pela equipe e tudo, então a gente pode discutir e até recuperar algumas experiências a partir disso. E no segundo movimento, apresentar a estrutura da Vivadia para o ano 2023. Porque a gente já imaginou e está estruturando agora de como o Vivadia funcionará nas escolas durante 2023. Que tipo de processos a gente vai rodar na escola, como eles se conectam. Eu vou fazer isso no nível conceitual, não vou fazer isso no nível instrumental, mas poder começar a ver um negócio junto e como conecta isso com as ideias originais, as ideias que fundaram a Vivadia, né? Então, vamos lá. Repasso de ideias força. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ideias. Vou anunciar uma por uma e depois eu vou ir ampliando cada uma delas. A primeira diz: o líquido multiplica. A gente acunhou uma frase durante nosso processo criativo, né? Durante nosso processo de reflexão criativa, para tentar comparar ou conectar a dimensão cognitiva de uma pessoa com a dimensão não cognitiva ou socioemocional dela. E ver qual é o tipo de relacionamento que a gente estabelecia. É uma pergunta que a gente recebia muito das escolas, mas isso quanto tem a ver com o cognitivo, como conecta com o cognitivo. Lembrando que nosso diagnóstico é que a escola estava exageradamente focada no cognitivo e preparada para o cognitivo. E a gente acunhou uma frase que nos deixou bem satisfeitos. A gente levou essa frase para vários lugares, que diz que o cognitivo soma e o não cognitivo multiplica, o socioemocional multiplica. O que nos dava uma ideia, por um lado, visual, né, de uma curva cognitiva progressiva linear e uma curva progressiva exponencial do não cognitivo, do socioemocional. E, por outro lado, uma maneira de relacionar um deles. Um bom cognitivo sem um não cognitivo não desenvolve, não traciona o suficiente, não leva essa pessoa a um lugar significativamente melhor. Então, para
a gente favorecer os bons alunos cognitivos, os bons alunos do estudo, digamos assim, a gente precisa trabalhar eles no não cognitivo. E os que não são tão bons, ter eles também a oportunidade de se potenciar a partir do não cognitivo para voltar depois ao cognitivo com outro olhar. Então, a gente não entende possibilidade nenhuma de que a escola não dê para o não cognitivo, para o socioemocional, um protagonismo que lhe é próprio. E Vivaldi conecta com essa necessidade, ou esse desejo, em alguns casos necessidade, em outros casos desejo, de dar para o socioemocional o protagonismo que ele precisa para poder multiplicar cada um dos alunos e a vida institucional como um todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz o socioemocional é e precisa ser líquido. Foi a gente que introduziu no nosso debate pedagógico o conceito do líquido, né? Porque a gente buscava fortemente, insistentemente, uma maneira de diferenciar o campo cognitivo do campo não cognitivo. A gente achava que não se trata só de, e acha que não se trata só de identificar as necessidades de trabalho do socioemocional, dos nossos alunos, dos nossos professores, sino que também se trata de fazer esse trabalho, pedagogicamente falando, de uma maneira diferenciada. Não é o mesmo tipo de trabalho, não é o mesmo tipo de abordagem que você faz com o cognitivo que você vai fazer com o não cognitivo. As competências em jogo, os processos e as dinâmicas pedagógicas em jogo são completamente diferentes. E se a gente não percebe essa diferença, faz uma abordagem igual de substâncias diferentes. Que é o que está acontecendo na maioria dos programas que a gente vê por aí no mundo escolar. É tratado como se fosse mais uma matéria, o socioemocional. Com as mesmas lógicas, os mesmos dispositivos, as mesmas dinâmicas que tem o cognitivo. E a gente acredita que não, que o cognitivo é de outra substância, de outra materialidade. Por isso a gente contrapõe o sólido do cognitivo com o líquido do socioemocional. Claramente dois estados que se complementam em uma estrutura que pode fazer conviver entre um conjunto de sólidos, que são as matérias e os campos de conhecimento do cognitivo, com um sistema sanguíneo de irrigação que nutre, alimenta, complementa esses blocos sólidos, que são não só as matérias, sino sua correlação no tempo, 45, 50 minutos de aula, sua correlação no espaço, sala de aula, sua correlação com a configuração escolar, série, número de alunos e professor. Tudo isso que funciona para um tipo de desafio pedagógico, a nosso entender, não funciona da mesma maneira para o outro desafio pedagógico complementar, que é desenvolver as competências socioemocionais dos alunos. Por isso a gente fala do líquido no tempo. Podem ser momentos mais curtos, podem ser momentos mais longos, podem ser momentos variáveis, flexíveis. O líquido nos espaços, pode ser na sala de aula, pode ser no recreio, pode ser no pátio, pode ser em casa, pode ser no transporte, pode ser espontâneo. E o líquido também da lógica de que não é conteúdo que compõe esse desafio pedagógico, que é o conteúdo da dimensão sólida da coisa. São experiências, reflexões, insights, tomada de consciência, momentos que quase parecem evanescentes, né? Efímeros, mas que constituem o psicológico das pessoas e dos coletivos de pessoas. Terceiro ponto, a relação necessária, eu diria imprescindível, estrutural,
entre o learning e o assessment. O aprendizado, o ensino, o aprendizado é a avaliação, a medição. Não adianta você ter processos formativos se você não tem processos avaliativos desse formativo. Hoje, qualquer proposta pedagógica precisa ter os dois elementos conectados para poder você medir os resultados de um e outro e retroalimentar com esses resultados a estratégia da abordagem pedagógica. Por isso, o Vivadi hoje tem um braço de learning, um braço de formação e um braço de assessment, de avaliação, de medição, onde os dois conectam, os dois respondem numa mesma matriz e se potenciam. Não há no mercado hoje outro programa que faça isso como o Vivadi faz. E a gente não fez casualmente. A gente fez com um trabalho muito deliberado de integrar duas companhias. Acho que todo mundo sabe que hoje Vivadi é o produto da integração da Vivadi original, né, com uma outra companhia que se chama Voa, que a gente comprou e integrou há um pouco mais de um ano. E Voa é uma companhia que nasceu mais ou menos no mesmo momento que Vivadi, mas 100% focada no assessment, na avaliação, na medição de competências socioemocionais, feita basicamente por pessoas de tecnologia e de psicometria. Então, agora, com essa integração que já funciona, a Vivadi tem os dois braços. A proposta de como funciona um processo de formação na escola das competências socioemocionais e como você faz um tracking disso, né? um levantamento, uma medição, um acompanhamento objetivo, científico, do que vai acontecendo com os indivíduos e com os coletivos. Então, o Vivadi hoje é uma solução completamente madura em termos de learning e de assessment. Quarto ponto. Solução digital. A gente tomou essa decisão lá atrás, que era, dado que a gente tinha um modelo de trabalho líquido, também tinha que ter uma materialidade líquida na sua entrega. Não fazia sentido acabar uma proposta líquida em um sólido de um material didático. Até porque o material didático ele está feito para um modelo. O material didático é basicamente um recipiente, um espaço, um lugar onde você deposita o conteúdo, organizado e tal. E como a gente não acredita no conteúdo como trabalho de desenvolvimento de formação socioemocional, o próprio material didático como tal, o próprio artefato, livro, não fazia muito sentido. Então, a gente fez desde o dia 1 uma aposta completa, total, no digital. Mesma aposta, aliás, que fez a Boa na sua fundação. Então, todo o nosso trabalho digital, todo o nosso conteúdo, no sentido amplo da palavra conteúdo, toda a nossa proposta de valor é digital. A gente continua acreditando nisso. A escola, às vezes, se adapta melhor, outras vezes se adapta pior. Os pais reconhecem, às vezes, melhor e outras vezes pior. A gente sabe disso, mas ainda sabendo disso, a gente aceita esse desafio de crescer junto com as nossas comunidades e reconhecer o digital cada vez um pouquinho mais. Não se trata, e o Maurício participou muito disso, de ter uma solução digitalizada, de ter uma foto de um conteúdo, fazer um PDF do conteúdo. Se trata de ser nativo digital. Ou seja, de ter uma lógica construída a partir das possibilidades que o digital propõe. E nossa plataforma, que é 100% nossa, 100% construída sobre nossos princípios e nossas ideias, ela está feita para potenciar nossas ideias e para concretar nossas ideias. Essa aposta pelo digital
é absolutamente estrutural, como cada uma das coisas que eu estou dizendo na composição da Vivaldi. Quinto ponto, a BNCC. A gente, quando começou a Vivaldi, a BNCC era um projeto, né? Era um trabalho que estava sendo feito com essa estrutura bem democrática, a meu ver, que se utilizou para construir a BNCC, que era a participação de um monte de pessoas, um sistema de avaliação de comentários e tal, bastante sofisticado. Então, a gente não se baseou na BNCC quando começou a Vivaldi. A Vivaldi estava lá e a BNCC chegou lá. O que a gente encontrou quando a BNCC chegou é uma relação muito forte com o espírito, que a gente chamou o espírito da BNCC. Ou seja, o que a BNCC pretende repassar para as escolas como conceitos básicos, conceitos comuns para o processo pedagógico da educação básica no Brasil. E a gente achou ali o socioemocional superposicionado, posicionado de uma maneira que não se diz líquida, mas é líquida mesmo. Não é uma matéria, é um transversal que circula por aí e que ganha protagonismo na medida que ele circula e se desenvolve, e a BNCC puxa o tempo todo para o protagonismo do socioemocional, da maneira que a escola consiga resolver o que era resolver. Ele é pouco engessado em termos de como fazer, mas é absolutamente claro em termos de o que deve ser feito. Socioemocional, transversal, líquido e protagonista na vida escolar e no desenho formativo da educação básica. Mal, eu posso chegar a ficar um pouco chato, um pouco monótono, assim que se você acha isso, me interrompe e a gente conversa um pouquinho. Eu tenho 4 pontos a mais, mas posso parar em qualquer minuto, discutir, ou se você quer, eu tento fechar esses 4 e discutindo. Como você se senta mais razoável. Legal, eu acho que a gente pode fechar esses pontos. Eu estou anotando algumas coisas aqui para dar uma aprofundada em algumas coisas e depois começar a falar um pouco até de 2023. Beleza. A gente fez um trabalho durante o processo criativo na Vivaldi de questionar os verbos fundamentais que estruturavam nosso processo socioemocional. E também tentar pôr em relação, e em alguns casos em contraposição, com os verbos que estruturam o trabalho pedagógico do cognitivo. E a gente chegou a algumas conclusões que mantemos hoje. A ideia de alguns verbos reservá-los para o campo cognitivo e trazer outros que sejam próprios do campo socioemocional, que permita correlacionar ao mesmo tempo que diferenciar. Um verbo fundamental estruturante é o verbo ensinar, o verbo aprender. A gente acredita que ensinar e aprender são verbos próprios do cognitivo. Que é bom deixá-los lá. Estritamente falando, a nosso entender, você não aprende socioemocional. Ou você não ensina muito mais claramente socioemocional. O socioemocional é um processo de amadurecimento, de evolução que o aluno faz. Ele não aprende, ele evolui, ele amadurece. O que de alguma maneira quer dizer a mesma coisa, mas por outro lado a gente começa a construir uma malha semântica própria do socioemocional. E a gente, a partir disso, também questionou o verbo saber, por exemplo, que é próprio do cognitivo, que não é o mesmo que o verbo se apropriar, por exemplo, que é mais interessante, é mais flexível e mais próprio do campo socioemocional. E o mesmo a noção de avaliar, que é mais próprio do cognitivo, e a gente prefere medir no campo do socioemocional, e assim por diante. Mas mais do que a solução de qual verbo por qual verbo, o que a gente viu é que precisa o campo socioemocional ter sua própria malha semântica.
E dentro da malha semântica, os verbos são os estruturantes, são os que movem a dinâmica do sentido das coisas. Então, pensar nos verbos ajuda a definir esse campo, diferenciá-lo do cognitivo, complementá-lo e dar para ele entidade própria. A gente acredita que o socioemocional tem dificuldades para adquirir a entidade própria na escola. E isso ajuda a dar essa entidade própria. Quando você fala de amadurecimento na escola, todo mundo deveria já saber do que você está falando, de que campo de desenvolvimento formativo do aluno estamos falando. Há um princípio que foi super forte para nós e difícil de trabalhar. Eu admito, eu gostaria de ouvir você, Mal, depois, sobre esse ponto. Quanto a gente conseguiu ou não conseguiu trazer esse ponto a um protagonismo maior. Que o problema do campo moral, eu chamaria, do socioemocional. Né? A gente usou uma frase que circulou muito, que foi até capa da revista Time, em Nova York, e que a gente trouxe para dentro, que é a ideia de tá tudo bem que não esteja tudo bem. A ideia de que não se trata no mundo socioemocional de trabalhar para um lugar do que poderíamos chamar uma psicologia saudável e tirar de uma psicologia não saudável. Ou de um fortalecimento subjetivo perante uma vulnerabilidade subjetiva. A gente acredita que o reconhecimento da vulnerabilidade faz parte do amadurecimento. Que a diferença de posição dos sujeitos, das pessoas, perante sua própria vulnerabilidade, faz parte do seu desenvolvimento. Não todos precisam ser pessoas seguras, fortes e que parece que têm domínio de tudo. Há pessoas que se constituem na sua própria vulnerabilidade, na medida que essa vulnerabilidade não derruba a pessoa. Né? E que, por outro lado, o reconhecimento da vulnerabilidade dá fortaleza. Dá um lugar de verdade que vale a pena recuperar. E isso tem pouco a ver com uma moral cristalizada, única, padronizada, que leva todo mundo presuntamente para o mesmo lugar. Vivadia é moralmente flexível nesse sentido. E a gente acredita que os alunos precisam encontrar espaços onde a própria instituição e o próprio processo pedagógico reconhecem eles sua própria capacidade de fragilizar, de duvidar, de sentir insegurança, de sentir tristeza e por aí vai. Últimos 2 pontos. O grupal e o individual. As escolas estamos muito acostumadas a trabalhar muito poderosamente no individual. O registro do que a escola faz é um registro individual, um boletim é um boletim individual. O boletim não faz nenhuma referência ao grupal. E a gente acredita que no socioemocional, ainda que no cognitivo também, mas provavelmente em menor medida, no campo socioemocional, o grupal, o contexto, é muito determinante sobre as competências individuais socioemocionais. Que uma pessoa que está inserida num ecossistema violento tem mais probabilidades de ter competências violentas. E o contrário também é verdadeiro. Então, que a gente tem que poder focar no grupal como objeto de trabalho. A gente tem que amadurecer os alunos, sim, mas também tem que amadurecer o grupo, os grupos, a comunidade. E que há maneiras de trabalhar a comunidade que não são as mesmas maneiras que você trabalha o indivíduo. A comunidade não é simplesmente uma soma de indivíduos. É um coletivo que tem vida própria e que precisa processos formativos próprios. E isso vale tanto para learning quanto para assessment, ou seja, vale tanto para formação quanto para medição. Então, a gente recupera poderosamente o lugar do coletivo, o olhar sobre o grupal,
o grupal da turma, o grupal da série, o grupal do segmento, o grupal da comunidade ou qualquer outra agrupação que a escola proponha. E trabalhar esse coletivo de maneira preventiva, não de maneira reativa somente. Medir latências no coletivo, medir potencialidades no coletivo. E trabalhar, intervir latências e potencialidades também no coletivo. O coletivo serve, o coletivo vale, o coletivo tem entidade na escola e ter um boletim do coletivo é tão valioso quanto ter boletins individuais. E o último ponto é a identificação dentro desse mapeamento dos espaços e tempos líquidos que a gente fez, de um tempo-espaço que, a nosso entender, tem uma potencialidade para o socioemocional incomensurável. Que, por outro lado, é um espaço e um tempo que existe nas escolas, que toda escola tem, que está estruturado, que tem uma carga horária razoavelmente interessante e que dá para sistematizar, levantar, trabalhar, aprender dele, formar nele, medir nele e fazer dele um território, no sentido de espaço-tempo, potente formativamente nas escolas. Esse território é o intervalo. A gente acredita piamente que o intervalo tem que reviver como objeto pedagógico, como campo pedagógico a partir do socioemocional. Que o intervalo pode ser a grande plataforma de um trabalho institucional sistematizado nos alunos, nas escolas. E a gente está com isso. Também com alguma dívida de sistematização que esperamos resolver o ano que vem. A gente, quando eu falei do 23, vocês vão ver o protagonismo do intervalo nessa fala. Então é isso, Mau. Eu vou parar por aqui, vou te dar a palavra uns minutinhos e quando você quiser, depois passamos para 2023. Vou ser mais sucinto no 2023, tá? Não precisa ser sucinto, porque eu adoro te escutar e tenho certeza que todo mundo aqui também. Bom, algumas pessoas entraram aqui ao longo do evento, então bom dia para quem entra depois. Jussiara, Vera, Elaine, Joelma, querida, Mirella, Fátima também. A gente está retomando aqui, a gente fez um trabalho, a proposta é que esse evento seja um evento para falar um pouquinho sobre o socioemocional de 2000, o que esperar do socioemocional para 2023, e fizemos aqui, Pablo trouxe 10 pontos, né, para revisitar os elementos fundamentais, os elementos, melhor do que fundamentais, os elementos fundadores, né, da estratégia socioemocional que a gente construiu e materializou em torno de Vivadir. Então, entendendo aí que essa era uma questão a ser resolvida pela escola, né? Historicamente, a gente sempre falou muito sobre isso. Historicamente, a gente tem um período aí da história da escola, né, em que as questões socioemocionais, em parte, eram oprimidas, em parte, eram resolvidas pela categorização que as escolas tinham em torno de, enfim, religiões, enfim, em torno do grupo a que ela pertencia, né? Então, isso era feito de maneira muito ligada, normalmente, à religião, ou de maneira muito intuitiva, né? E a gente vem percebendo aí ao longo dos anos, numa evolução normal, né, da sociedade, isso, como sempre, né, a escola ela acaba aprendendo a partir do mundo corporativo. Você precisa passar a olhar para o indivíduo, para a pessoa, sob novas perspectivas. E no mercado educacional, né, no mercado de escola, em especial, talvez mercado não seja a melhor palavra, do universo educacional, o universo das escolas, isso começou com uma forma de abordagem que reproduzia muito o que era feito tradicionalmente, né? E eu me lembro quando a gente começou a discutir essa questão do socioemocional, a gente entrou para entender o que estava acontecendo,
né, e percorrei. O Pablo é um grande colecionador de escolas pelo Brasil. Ele conhece e já visitou escolas como ninguém aqui no Brasil. E o que estava acontecendo era a escola, ela se apropriou do socioemocional mais a partir da oferta do que a partir da demanda, né? Então, assim, bateu alguém aqui na porta e me ofereceu um programa socioemocional. E esse cara que bateu aqui na porta e me ofereceu esse programa socioemocional, ele foi treinado para vender isso daí. Então, ele tem todos os argumentos possíveis para poder vender isso, e normalmente ele usa o argumento mais forte, que é: se a escola colocar isso na sua proposta pedagógica, ela ganha força perante a comunidade. E a escola investe e acredita que, temos um outro olhar para a formação do aluno que tem a ver com o socioemocional a partir do próximo ano. Então, esse passa a ser o argumento, né, muito forte, usado pelo vendedor, e a escola acaba adquirindo isso a partir da oferta, né, e não a partir da identificação da demanda. E aí a coisa vai escalando, e o do lado começa a usar e começa a chamar a atenção, e o outro começa a usar, e o socioemocional acabou ocupando um espaço na escola brasileira sem que a demanda tivesse clara, tá? Sem que tivesse claro o que estava se querendo resolver e, principalmente, como resolver isso daí. Foi uma oferta de mercado. Não foi... Se a gente for pegar soluções de bilinguismo, por exemplo, o bilinguismo, você tem soluções surgindo, metodologias sendo desenvolvidas e depois sendo levadas para as escolas. Socioemocional, isso não aconteceu. Você não desenvolveu uma metodologia em torno do socioemocional. Você criou uma oferta, empacotou e vendeu para a escola. E aí, no meio dessa história, veio a pandemia, né? E a pandemia deixou muito claro todo esse espaço do desenvolvimento socioemocional que a escola fazia e que ficou muito comprometido com o distanciamento, e isso aflorou, né? E aí ficou claro o que era feito, o que não era feito, e isso tudo, quando as aulas voltaram, explodiu, né? Então, estou só recuperando aqui um histórico. Eu acho que é importante todo mundo ficar na mesma página em relação ao que a gente está falando aqui como socioemocional. Então, o que a gente está falando aqui é de você olhar para dentro da escola, olhar para o que acontece, para a rotina da escola, que inclui professores, que inclui alunos, que inclui direção, que inclui coordenação, e a partir daí construir algo que seja significativo. E o significativo, ele acaba só de fato sendo significativo se a gente puder medir. Medir e falar assim, significa de fato alguma coisa. Olha aqui o resultado, né? Que dentro de todas as propostas que surgiram era muito difícil aparecer isso. Então, os pontos que o Pablo traz aqui, recupera aqui, né, sobre o quanto que a materialidade do socioemocional é diferente do restante das disciplinas, são coisas fundamentais para a gente entender como é que você encara o problema de frente, né? Como é que você cria, desenvolve, implementa a solução a partir da identificação da demanda. O que está acontecendo? Eu conheço meu aluno, conheço meu professor. Se eu pegar e colocar um tempo de aula por semana de socioemocional, eu não vou estar contagiando o meu professor. Eu vou estar ensinando para o aluno, o que não significa necessariamente que ele esteja adquirindo. E para ele adquirir alguma coisa, que é o caso que é o que acontece com o inglês, ele precisa de tempo de exposição. Ele precisa conviver num ambiente que esteja contagiado pelo socioemocional. Então, foi se construindo todo um arcabouço que era fundamental para que isso acontecesse, partindo da ideia de que se precisava de que a escola se modificasse, de certa forma, em relação a como é que ela está trazendo para a sua rotina, e para todos, né, envolvendo professores, envolvendo pais, envolvendo funcionários, o tema do socioemocional, para que ele naturalmente pudesse estar contagiando os alunos. Então, a proposta da Vivadi, desde o início, foi essa. A gente percebe que essa semana, coincidentemente,
saí um dia com um grupo de amigos e tinha um professor de uma escola enorme aqui no Rio de Janeiro, uma escola que tem 2.500 alunos aqui no Rio de Janeiro, e ele não sabia que eu era da Vivadi, e ele contando, relatando o quanto que o conselho de classe da escola agora, no mês de dezembro, ele virou um conselho de classe diferente, porque pela primeira vez a escola tinha um conjunto de dados sistematizados que foram recolhidos a partir da avaliação dos professores para poder avaliar aquele aluno. Porque, gente, talvez esse seja o pior momento, depois desse período de pandemia, do período de isolamento social, para a realidade da escola. Eu tenho, por exemplo, uma escola que é muito próxima e tenho acompanhado muito de perto aqui no Rio de Janeiro, em que eles têm uma turma de terceira série do ensino médio, e lembrando, o aluno que está na terceira série do ensino médio, ele é um aluno que fez a primeira série em casa, fez a segunda meio em casa e meio na escola, e ele perdeu o hábito de estudo, ele perdeu a rotina de avaliação, e quando chegou agora... Então, assim, eu costumo dizer, ele fez pouquíssimo da primeira e da segunda série. E agora ele está na terceira série do ensino médio, e os professores mantiveram, né? Porque a lógica do professor geralmente é: vou pegar minha avaliação do ano anterior e vou montar aqui, vou refazer, vou rebolar. Enfim, as questões e montar minha avaliação. E as avaliações, o nível de cobrança, ele permaneceu o mesmo, sem que tivesse muito claro o que tinha acontecido nos 2 anos anteriores, o que ficou comprometido e o que a gente precisava desenvolver. O resultado disso é que todas as turmas dessa escola, eu estou falando de 4 turmas de ensino médio, tem 80% dos alunos em recuperação, aprovados no vestibular, e a escola não sabe o que fazer com isso. Então, e aí, ouvindo esse depoimento desse amigo, quando ele pega e fala que pela primeira vez ele teve um conselho de classe em que eles puderam reunir dados, né? O que o professor observou em relação ao aluno, como é que o aluno se autoavaliou, e ter essa informação para a gente conhecer quem é esse indivíduo, ele passa a trazer a dimensão do não cognitivo a um patamar muito próximo do cognitivo. Então, essa é uma agenda que, para 2023, a gente vai precisar evoluir nas estratégias, né? E eu estou falando do contagiar a escola, de reunir dados, de incluir isso na dinâmica e na rotina da escola, essa questão, a discussão, o olhar, a preocupação em relação ao socioemocional, para que a gente possa estar potencializando cada vez mais esses alunos e possa estar transformando a escola num lugar em que a gente forma indivíduos que são brilhantes no cognitivo e que são diferenciados no não cognitivo para quem não está fazendo. Tá? Então, acho que em cima disso, Paulo, quis recuperar só esse exemplo, acabei me estendendo um pouquinho, vou passar para voltar para você, para a gente começar a falar um pouquinho o que esperar para 2023. Lembrando aqui, gente, o seguinte, desculpa, Paulo, lembrando aqui só o seguinte, todos que estão aqui assistindo, a gente tem feito eventos com grupos menores, né? Não tem feito isso maciçamente, tem feito com grupos pequenos. Antigamente a gente divulgava e fazia investimento em rede social, campanha de mídia. Agora a gente divulga nos nossos grupos da rede para ter grupos menores, para estimular a participação. Tá? Mais uma vez, eu acho que a gente precisa repensar nossas práticas. Não adianta a gente falar numa coisa aqui sobre socioemocional e querer ter essa rodada de conversa e ter um monte de gente que só escuta a gente e fica nessa coisa as pessoas escutam passivamente. Então, gostaria de estimular quem está aqui a trazer perguntas aqui pelo chat, ou se quiser, levanta o dedo. Tem uma função aqui que é levantar o dedo. Se clicar clicar, você pode também através de reações, enfim. Quem quiser, é só você queria fazer uma pergunta, e a gente queria muito escutar também. Se você tem uma pergunta sobre o que esperar para 2023, traz para a gente a pergunta que a gente aborda aqui. Paulo, meu amigo. Ótimo, Mal. Obrigado. E fez todo sentido o que você falou. Gostei muito dessa ideia de oferta e demanda. E quem manda, né? E de onde está a inovação? A inovação não está na demanda. A demanda é uma necessidade, uma dor. Mas é a oferta que tem que trazer um caminho para essa demanda. E a gente acha que a primeira reação do mercado fornecedor escolar foi uma reação pouco inovadora, pouco
pouco pensada sobre como reagir à demanda genuína das escolas de poder fazer um trabalho socioemocional poderoso. E chega a hora que a oferta tem que fortalecer e tem que propor. Tem que ser uma oferta com proposta. E Vivadi é uma oferta com proposta. Não, pode não ser a única, mas claramente uma oferta com proposta. E isso não só vale para a escola, vale também para as famílias, tá? Todos nós, escola e Vivadi juntos, temos que trabalhar mostrando para a família que o que ela imagina como socioemocional não necessariamente é tudo o que a gente pode fazer. Há muitas mais coisas mais interessantes para fazer do que eles imaginam. Que muitas vezes está muito na costume do tipo de produto e o tipo de processo que uma escola faz. E não, eles não aceitam fugir dessas costumes. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês, em um resumo bem apertado e conceitual, como é que funciona a Vivadi quando o Vivadi entra em uma escola. Que é o que a gente quer fazer e que é o que a gente propõe como processos integrados, como ecossistema, como sistematização de práticas. A gente bate muito na tecla de que Vivadi não tem que ser enxergado pelos produtos, tem que ser enxergado pelos processos que esses produtos geram. Os produtos são a maneira de você se apoiar para poder enrolar um processo. E que o que faz sentido é o processo. Então, eu vou tentar descrever esses processos. E vou escrever 7 processos. E a gente imaginar que esses 7 processos convivem juntos no dia escolar, na vida escolar. E isso cria o que a gente gosta de chamar um programa socioemocional, que quer dizer um conjunto de atividades integradas que dão protagonismo para o socioemocional e comprometem a escola no desenvolvimento dessas competências. O primeiro processo é um processo de construção, posicionamento e sistematização de acompanhamento de indicadores socioemocionais. O que Maurício estava dizendo a respeito do conselho de classe, né? Geração sistemática de dados. Os dados isolados também não servem, né? A gente sabe disso. E então, Vivadi o que faz é criar esses indicadores, posicioná-los nas escolas, criar rotinas ao redor deles, tanto de geração de indicador quanto de acompanhamento e leitura crítica dos indicadores, e acompanhamento da evolução e a parametrização dos indicadores, com médias de escolas, com médias de tipos de escolas parecidas com a escola de cada um de vocês, etc. E são indicadores tanto individuais quanto grupais, quanto coletivos, como eu falei antes. Então, se a gente consegue posicionar esse processo como um todo, onde a ferramenta, claro, da nossa plataforma de assessment cumpre um papel fundamental, mas não é a plataforma, não, é o processo que ela gera, a gente já tem uma primeira dimensão do programa rolando e funcionando. O segundo espaço, o segundo processo que a gente trabalha, e foi um aprendizado ao longo dos anos, a gente acredita que esse espaço na grade que muitas das escolas já estão dando para o socioemocional, ainda seja um espaço pequeno em termos de carga horária, 1 hora por semana, é importante. Porque esse espaço na grade, ele cumpre, no mínimo, 2 papéis muito importantes. O primeiro é a oficialização, né? O que está na grade existe na escola. Então, se a gente existe na grade, existe na escola. E a outra é o ponto de encontro de tudo que se faz por fora da sala de aula, por fora da grade, se articula, a gente usa essa palavra, com a grade. O líquido articula com o sólido. E da institucionalidade. Então, esse espaço, por menor que ele seja, e está bem que seja pequeno, é muito relevante. Agora bem, esse espaço não é um espaço para que, por conta de que seja na grade e aconteça dentro da sala de aula, a galera tenha que dar aula e passar conteúdo. E nesse espaço a gente tem que encontrar dinâmicas próprias do líquido.
E a gente tem muito trabalho sobre isso. Nossa plataforma oferece várias alternativas de modos de trabalho em sala de aula, com uma turma, para não cair em dispositivos instrucionais sobre o socioemocional. Existir na grade é bom, converter esse espaço em uma aula é ruim. Terceiro processo. A gente acredita que de todas as vivências que um aluno tem na escola, que pode ter na escola, que são muitas experiências que o aluno tem na escola, tem duas bastante conectadas uma com outra e que não são pontuais, são bem disseminadas na vida escolar, que são absolutamente estruturantes do desenvolvimento, do fortalecimento socioemocional, do caráter, da personalidade dos nossos alunos. E que a gente tem que pontuar, mapear, proteger e dinamizar nas escolas, que são as experiências de participação e de autonomia. Então, a gente tem que mapear, e o Vivadi está fazendo isso, quantas vezes, em que momentos desenhados pela gramática da escola, o aluno participa, tem a experiência de participar e tem a experiência da autonomia, da experiência de decidir por si mesmo, de ter a obrigação de resolver alguma coisa por si mesmo, de ser o protagonista da própria solução do problema que ele enfrenta. E esses nos parecem dois pilares essenciais da constituição do caráter. E tem muita escola que não tem isso muito sistematizado, tá? E que a gente pode ajudar criando dispositivos simples que permitam ter essas vivências, no mínimo da sistematização e da frequência. Quarto eixo, ter uma matriz, né? Tem uma matriz, ou seja, um currículo. Não é um currículo temático, é um currículo de estrutura, de arquitetura de desenvolvimento e amadurecimento socioemocional. É uma matriz líquida, é uma matriz flexível, é uma matriz conectada, mas é uma organização do trabalho. E a Vivadi tem a matriz, e essa matriz conversa com o BNCC, conversa com outros referentes internacionais de socioemocional. Ou seja, temos um programa, um currículo socioemocional que estrutura as práticas escolares por série, por segmento, por espaço e por aí vai. Isso dá muita segurança, muita estrutura e arquiteta tudo. E faz um papel fundamental no relacionamento com famílias, porque a família sente essa estruturação por trás. Quinto ponto. Abordagem aos intervalos, aos recreios. Espaço de diagnóstico, de observação sistematizada, e também espaço de intervenção formativa. A gente está trabalhando intensamente, e vamos ter isso no primeiro trimestre do ano que vem, uma ferramenta digital para poder trabalhar com as pessoas que cuidam do pátio nas escolas, para poder coletar dados da observação deles. Eles sabem que eles têm dados, mas eles sabem que esses dados que eles têm não chegam na escola estruturadamente, não chegam no conselho de classe. Então, a gente vai levantar isso em todas as nossas escolas, comparar e articular e criar uma inteligência a partir do que a gente pode observar nos recreios, nos intervalos. E, por outro lado, depois, a gente começar a mexer nos intervalos, mexer nos espaços em que ele acontece, nas regras que ele tem e por aí vai, para poder fazer disso espaços de amadurecimento, de evolução socioemocional do coletivo. Sexto ponto. A gente está desenhando agora e vai propor para vocês um evento âncora anual da escola, cujo único protagonista é o socioemocional da comunidade e dos alunos. Um evento bandeira, um evento que funcione como estruturador durante o ano inteiro, com famílias presentes, do trabalho que a escola faz e do sentido de tudo isso que eu estou contando
ao longo do dia a dia, todos os dias na escola. É o momento de transmitir, de apresentar em sociedade o programa que a gente está rolando e os múltiplos processos que a gente está rolando para estruturar e sistematizar um trabalho sério e comprometido sobre o socioemocional. E o último ponto tem a ver com uma estratégia didática fundamental que a gente desenhou para o socioemocional, uma estratégia didática completamente líquida, que é estruturar símbolos e rituais na escola que remitem ao socioemocional, que posicionam o socioemocional. Rituais simples, rituais curtos, rituais não invasivos e símbolos silenciosos. O mesmo que faz a bandeira do Brasil na escola, o mesmo que faz a biblioteca, o conjunto de livros na escola, que ele está ali. E fala porque está ali. Não precisa dar aula disso. Precisa estar ali. A gente acredita que podemos construir símbolos de valores socioemocionais. Implantar esses símbolos e deixar eles fazerem seu trabalho. A gente acredita muito no valor educativo dos símbolos. E a gente vai propor para vocês no começo do ano 3 ou 4 símbolos possíveis que posicionem e estruturem competências fundamentais da arquitetura socioemocional da nossa comunidade. E depois, complementariamente, rituais linkados com esses símbolos que fortalecem e conectam. E vão criando uma matriz, uma malha de atividades que não são de sala de aula, que não são de conteúdo, que são líquidas, mas que são super poderosas na sua própria sistematização e frequência. É isso, Mal. Tudo isso junto que eu e o Vivadi estamos imaginando como o programa rolando na escola, tá? E acreditamos que se isso rola, muito acontecerá em termos socioemocionais. Legal, maravilha. Conversa bem com o comentário que a Joelma falou aqui. Trouxe. Incrível como essas reflexões chegam ao chão da nossa escola. Gostaria muito que minha equipe fosse impactada pelo socioemocional não como disciplina, mas jeito de ser e viver em ambientes sociais. Ver a escola como um lugar maior do que apenas formação sistematizada de conteúdos produzidos. É isso, Joelma. Mas também, assim, tem um ponto que eu acho que é super importante esclarecer, Joelma, que é preciso ter paciência, tá? Não muda de um mês para o outro, não muda de um semestre para o outro e não muda de um ano para o outro. Você precisa primeiro ter uma liderança da escola que esteja contagiada por isso e que esteja levando isso para as coordenações da escola, que pega um ou dois professores que estejam fazendo, que comecem por aí. E quando você olhar, de repente transformou, de repente mudou. Então é um processo lento, é um processo gradual e que tem que partir de cima da escola. Não adianta ser a escola está fazendo isso para poder agradar a família ou o aluno, ou está fazendo isso porque quer ganhar mais alunos. Isso tem que estar muito claro para a liderança da escola o que ela está fazendo, por que ela está fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso e acreditar no que ela está fazendo, e seguir uma linha, e tá lançando a inovação, e tá criando um modelo de testar, e se errar, tudo bem, corrige. Essa cultura é uma cultura que não existe muito ainda, Então tem que ter paciência, tem que ter insistência, tem que ter persistência e tem que testar bastante coisa para que as coisas aconteçam, tá? A Fátima também traz exatamente, o espaço na grade não é instrucional, mas reflexivo, isso é a Viva Dica. Isso daí, Fátima. Bom, gente, não sei se vocês têm alguma pergunta. Esse é um evento para a gente fazer esse wrap-up e começar a falar de 2023, um evento para nos encontrarmos antes do próximo ano. Um pouco mais curto, um pouco mais sintético, um pouco mais objetivo. Escolhemos estar só nós aqui hoje, né, Pablo? Fazia mais sentido. Queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Ok. Então, se não temos perguntas, meu querido amigo, já podemos encerrar aqui. Queria de antemão agradecer a todos que acompanharam a gente ao longo do ano. Teve bastante gente que participou de quase todos os eventos que a gente fez. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. A ideia disso daqui
é criar uma comunidade de aprendizagem, que a gente possa estar trocando experiências, que a gente possa estar escutando vozes, né, pessoas trazendo experiências diferentes, que possa estar escutando o que está acontecendo na escola, que possa estar trocando, enfim, bastante entre nós. Então, agradeço a todos que tiveram com a gente ao longo desse ano. A gente contava antigamente quantos encontros a gente fez nessa comunidade, desde o ano retrasado, agora já não tem mais nenhuma condição da gente contar, né, Pablo? Mas devem ser 60 e pouco, no mínimo. Já tinha passado de 70 já da última vez que eu contei. Você já se perdeu na sua conta mais do que eu. Eu também me perdi, é verdade. E é um prazer, Pablo, meu amigo, ter esses momentos aos sábados para poder te encontrar e a gente poder discutir temas que são tão relevantes, viu? Obrigado por todos os aprendizados. Eu que agradeço, Mauro, agradeço tua naturalidade, tua simpatia na condução, também tuas reflexões, e agradeço que nos acompanham todos os dias, né? A gente sabe que todo mundo tem muita coisa a fazer, estar aqui uma hora com a gente é porque alguma coisa a gente ajuda na reflexão. Então, vamos para o ano que vem, a gente vai com muito gás, com muita expectativa, temos muito trabalho a fazer, e Vivaji só vai se fortalecer no futuro. Bom ano para todos, bom Natal, que a Argentina ganhe hoje no jogo. Boa sorte para a Argentina e para o Brasil. Obrigado, isso mesmo. Até semifinal a gente vai junto, né? Isso. Depois a gente resolve como é que a gente se resolve em relação a isso. Grande abraço. Obrigado, gente. Tchau. Ótimo final de ano para todo mundo. Tchau, tchau.